Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Boa noite, transformadores. Vamos permitir que a palavra de Deus encontre o nosso coração. Nos últimos dias, a igreja vem nos colocando diante de várias parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. A semente de mostarda que cresce, o fermento que se espalha dentro da massa, o reino que começa pequeno, quase escondido, e vai crescendo. Mas hoje, a liturgia muda o nosso olhar. Na memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, Jesus deixa de falar apenas sobre o reino e nos mostra onde está a vida. Está nele. Marta recebe a notícia de que Jesus chegou e vai ao encontro dele. E quando encontra Jesus, ela não esconde o que está sentindo. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. É uma frase de fé, mas também é uma frase de dor. E importa. Porque às vezes nós imaginamos que ter fé significa não poder dizer a Deus que estamos machucados, que sofremos. Marta não faz isso. Ela olha para Jesus e fala exatamente o que está dentro dela. Se tivesses estado aqui. É quase uma pergunta. Onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Onde o Senhor estava quando eu perdi alguém? Quando minha família passou por aquilo? Quando eu pedi e não aconteceu? Quando eu rezei e a situação continuou do mesmo jeito? Marta, ela não abandona Jesus por causa dessas perguntas. Ela vai até ele com elas. Existe uma diferença grande entre quem sofre longe de Deus e quem sofre na presença de Deus. Marta ainda não entende o que Jesus vai fazer, mas continua diante dele. Jesus então diz: Teu irmão ressuscitará. E Marta responde: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Ela acredita na ressurreição, ela conhece a promessa, sabe que haverá um último dia, mas Jesus vai levá-la para além de uma ideia sobre o futuro. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha a força dessa frase. Jesus não diz, eu posso ressuscitar alguém. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. A vida eterna não é apenas alguma coisa que Jesus nos dará um dia. A vida eterna começa numa relação com Ele, numa intimidade. E por isso que a pergunta seguinte que ele faz é tão direta. Crês isto? Jesus não pergunta a Marta se ela entendeu. Não pergunta se ela sabe explicar o mistério da morte. Não pede uma teoria. Ele pergunta, crês isto? E Marta responde, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa é uma das profissões de fé mais belas do Evangelho. E perceba, Marta ainda está diante do túmulo de Lázaro, o irmão ainda está morto, a situação concreta ali não mudou, mas alguma coisa já aconteceu dentro dela. Ela colocou a própria dor diante de Cristo e reafirmou quem Ele é. É aqui que Marta nos ensina uma coisa muito séria sobre a oração.
Porque, gente, a oração não é somente falar com Deus para conseguir que alguma coisa aconteça. É ficar diante dele, até que o nosso coração aprenda novamente quem ele é. Santo Agostinho, quando comentou a diferença entre Marta e Maria, ele dizia que Marta não tinha escolhido uma parte ruim. Maria havia escolhido a melhor, porque a atividade de Marta era necessária naquele momento. Mas o que Maria fazia aos pés de Jesus apontava para aquilo que não passa. Permanecer diante da verdade. Isso não significa desprezar o serviço. Marta vai ao encontro de Jesus. Marta serve. Marta faz um movimento. Mas a ação cristã não pode ficar separada da escuta. A vida de oração vem antes da vida que fazemos para Deus. Porque se eu não paro para ouvir Cristo, eu corro o risco de fazer muitas coisas em nome dele, sem permitir que ele mexa em mim. E essa pergunta chega até nós, chega até você. Minha oração tem mudado alguma coisa em mim? Porque, gente, eu posso rezar todos os dias e continuar impaciente. Eu posso participar da missa e continuar alimentando uma mágoa. Posso falar de Deus e continuar tratando mal quem vive dentro da minha própria casa. Posso até servir na igreja e continuar precisando que tudo seja do meu jeito. Posso conhecer muitas coisas sobre a fé e ainda não deixar Jesus tocar aquilo que precisa ser mudado em mim. E a palavra de Deus, diz o catecismo, é alimento da alma e fonte de vida espiritual. Mas alimento precisa ser assimilado. A oração precisa aparecer na maneira como eu vivo. E Marta nos mostra isso de um jeito muito belo. Ela não fica parada, ela vai ao encontro de Jesus. E é justamente nesse encontro que a sua fé amadurece. Você está vivendo hoje alguma situação parecida com a da Marta? Você sabe o que a igreja ensina, sabe que Deus é bom, sabe que existe a ressurreição, sabe que Cristo venceu a morte, mas diante de alguma coisa concreta da sua vida, ainda sai ali de dentro de você: Senhor, se tivesses estado aqui. Não tem vergonha dessa oração. Leva até Jesus. Fala com ele sobre a doença, sobre o luto, sobre a preocupação com o filho, sobre o teu casamento, sobre aquela situação que você não consegue resolver. Fale também daquilo que você tem vergonha de dizer. Marta foi até Jesus antes de entender o que aconteceria. Isso já era fé. Bento XVI lembrava que existe também uma outra morte, mais silenciosa, o pecado, que vai destruindo a vida por dentro. E Cristo veio justamente para vencer essa morte. Por isso, quando Jesus pergunta: crês isto? A pergunta não fica presa ali ao túmulo de Lázaro. Ela chega até nós. Você crê que Cristo pode devolver vida ao que dentro de você já parece morto? A esperança, a capacidade de perdoar, vontade de rezar, a pureza do coração, aquela parte da sua vida que você abandonou há tanto tempo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não está falando apenas do último dia. Ele está diante de Marta naquele dia. Está diante de nós hoje. A memória de Marta, Maria e Lázaro nos coloca diante de uma verdade que não podemos esquecer. Há coisas que nós não conseguimos ressuscitar sozinhos. Mas Cristo continua vindo ao nosso encontro. E quando ele chega, a pergunta permanece: crês isto? Não para responder depressa, mas para responder com a própria vida. Sim, Senhor, eu creio. Paz e bem.